Olá amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knaip e vamos falar de Fernando Alonso, porque hoje Fernando Alonso deu uma entrevista e disse que está pronto para voltar à Fórmula 1, que ele está desintoxicado, seja lá do que. Mas a verdade é que o espanhol declarou o desejo de retornar à Fórmula 1 e para mim a Fórmula 1 deve estar de portas fechadas para ele, principalmente nas grandes equipes, com uma chance um pouco remota de uma vaga na Renault. Mesmo assim, eu acho que não seria uma boa ideia para a Renault contratá-lo. Primeiro vamos explicar porque eu acho que o Alonso, o tempo dele passa um pouco, já passou um pouco pela Fórmula 1. A Fórmula 1 é um lugar que você necessita de várias coisas para você ser competitivo. Muitas delas são dinheiros, bons engenheiros, você também tem bons pilotos, mas uma das coisas que eu acho que muitas vezes não é falada é a harmonia. É bom o relacionamento entre pilotos e engenheiros. Isso é uma coisa que é sempre primordial para equipes conseguirem evoluções, até dependendo se esses daqui não estão muito bem. Um bom exemplo, a Force India, mesmo não tendo muito dinheiro e contratando pilotos que não eram muito, que não tinham grandes aportes financeiros, o Huckenberg, por exemplo, não tinha aporte financeiro e ele fechou com a Force India por 3 anos. Eles conseguiram trabalhar muito bem o carro, eles tinham uma harmonia entre engenheiros, equipes e pilotos. O Pérez e o Huckenberg nunca tiveram uma relação ruim. E com essa situação, a Force India, mesmo com orçamento baixo, conseguiu fazer carros excelentes. Um exemplo de gestão. Um carro que foi subindo após os anos. Era uma equipe que começou de baixo e começou indo para cima. É uma equipe, na minha opinião, que teve muito carismático e conseguiu um espaço na história. Infelizmente, foi vítima dos crescentes gastos da Fórmula 1, que estão totalmente descontrolados e precisam ser solucionados logo. Então, é importante você ter pilotos que talvez vale mais um piloto que não seja tão bom, mas que consiga ter boa relação com os engenheiros e entender melhor o carro. O Alonso é um gênio da pilotagem, é um puro gênio. É um cara de talento puro. O cara conseguiu em 2010 levar uma Ferrari que não tinha muitas capacidades à liderança do Mundial de Pilotos até a última corrida, quando fez uma corrida ruim, não passou o Petrov. Em 2012 quase foi campeão, mereceu muito, com um carro muito abaixo. Vai lembrar a grande vitória dele em Valência, que ele ganhou a corrida de Felipe Massa uma volta atrás brigando com o McCartney. E olha que o Massa não é nenhum bobão. E também em 2014, com o pior carro que ele dirigiu da Ferrari, ele quase venceu a corrida da Hungria e segurando a Mercedes do Lewis Hamilton, que estava na melhor fase da era híbrida, na minha opinião, foi a Mercedes de 2014. Era um carro muito dominante e que conseguia que saía toda a corrida como favorito. Algo que não aconteceu em 2015, possivelmente em Singapura, que a Ferrari foi melhor, em 2016 com a Red Bull em Mônaco, em 2017 algumas coisas da Ferrari, em 2018 algumas coisas da Ferrari, e agora nesse último ano a Red Bull e a Ferrari na segunda metade da temporada. Então, ele foi um cara capaz de fazer coisas grandiosas na Fórmula 1. Ele venceu uma corrida com aquela Renault, não contando aquela fraude de Singapura em 2008, e sim falando da corrida do Japão em 2008, que ele conseguiu superar o Kubica e imprimir um ritmo fenomenal vencendo aquela corrida. E olha que o Kubica tinha um carro melhor que era a BMW. Então o Alonso é um piloto de muita genialidade, é um cara que consegue levar os carros além dos que ele consegue produzir. Possivelmente ano passado, se ele tivesse com aquela McLaren, ele conseguia mais de um pódio. Possivelmente se ele tivesse com aquela Renault, ele conseguia um pódio lá no GP, qual foi mesmo? O da Itália, que o Ricciardo foi quarto e o Huckenberg quinto. Ele poderia conseguir porque ele é brilhante, ele é genial, ele está entre os 10 melhores pilotos da história. Mas o Alonso tem um problemaço gigantesco. Ele não tem boa relação com a equipe, ele é desarmonia. E qual é o grande problema hoje da Renault? A desarmonia do chefe de equipe com os engenheiros, não necessariamente dos pilotos. Não que os pilotos também sejam pessoas tão tranquilas de trabalhar. A gente sabe que o Esteban Ocon já arrumou problemas com o Pérez dentro da equipe. Não também que o Pérez seja um primor de harmonia da equipe. A gente também tem o Ricciardo, que a gente não sabe como ele relaciona-se com os engenheiros, mas de fato o Alonso a gente já sabe, as críticas que ele fez ao McLaren, os pedidos que ele fazia para como o carro devia ser ou não, o jeito que ele trabalhava com os mecânicos nunca foi bom. Um bom exemplo de ver isso é que as equipes, quando o Alonso sai, às vezes ficam melhores. A Ferrari ficou muito melhor de 2014 para 2015. Pode não ter relação assim? Relação? Pode, mas parece assim, é meio curioso, porque a gente vê, ele sai da Renault em 2010, em 2009, em 2010 o carro da Renault começa a melhorar. O carro de 2010 da Renault era muito promissor. Aí ele sai da Ferrari em 2014, 2015 a Ferrari está melhor. Ele sai da McLaren em 2018 e 2019 a McLaren está muito melhor. Isso é uma coisa que fica até um pouco estranha, porque os carros que ele sai normalmente ficam melhor. O único caso que o carro ficou pior foi a Renault de 2006, mas esse tem uma justificativa plausível, fácil, que não tinha mais amortecedor de massa, que era o que fez o carro ser melhor. Porque aerodinamicamente falando,
O carro da Ferrari de 2006 era melhor, mas não tinha esse dispositivo mecânico brilhante que a Renault desenvolveu. Tanto que na segunda metade da temporada de 2006, o Schumacher dá um baile no Alonso até o GP da China, porque Japão e Brasil. O Fisichella falou o pneu dele no Brasil, e no Japão o motor do alemão quebrou. Então foi meio que o Alonso conseguiu ganhar o título nessas duas últimas corridas. Mas quando o amortecedor perdeu a vantagem desse amortecedor, a Renault não conseguiu acompanhar o ritmo de outros carros. Por isso que explica que o carro de 2007 é inferior ao de 2006. Mas só para deixar claro isso aqui. Mas só explicando aqui, que o Alonso é um cara que traz muita desarmonia à equipe. Ele saiu quase de todas as equipes brigados. Seja a McLaren em 2007, seja a Renault em 2009, seja a Ferrari em 2014. E nem precisa falar a relação dele com a McLaren. O que não falta de rádio dele xingando o motor, dele xingando, às vezes até os engenheiros de equipe. Tem coisas que ele traz à equipe, que a equipe fica irritada. E quando não se tem harmonia, quando todo mundo está de cabeça quente, as coisas não conseguem fluir. Você não consegue controlar um rio em correnteza alta. Então você não atravessa esse tipo de rio. Você precisa de uma coisa mais harmônica. Então o Alonso não traz harmonia às equipes. Ele traz problemas, ele traz brigas. E isso é uma coisa desnecessária. Ainda mais uma equipe que está com problema de harmonia. O Cyril Abiteboul na Renault não é o cara capaz de levar a Renault a condições de equipe forte. Apesar do dinheiro que tem, ele não é um cara especializado no automobilismo. É um cara do marketing que foi erguido aquela posição. E assim, colocar esse cara com o Alonso, ele que já está tendo uma relação muito difícil com um piloto que em teoria seria fácil de se relacionar, que é o Ricciardo, né? Como eu já disse antes no vídeo, eu não sei como é que ele é fácil de relacionar ou não. Ele está tendo brigas com o Ricciardo porque já assinou com a McLaren, ou seja, o ambiente dentro da Renault não é bom. Trazer o Alonso não vai melhorar. Talvez o carro desse ano seja bom e o Alonso leve ele a várias coisas incríveis, mas isso obviamente é óbvio que não entra esse ano, entra no próximo, mas a que custo? Vai deixar o clima da equipe pior? É isso que eu acho. O Alonso ele não tem espaço nas grandes equipes hoje ou anteriormente porque ele causava problemas. Porque vamos lembrar, da Ferrari para a McLaren já era um passo para trás em 2014. A McLaren tinha expectativa do motor Honda, já era um passo para trás. Primeiro porque a Honda estava entrando. A chance da Honda fazer um motor ruim já era prevista. A McLaren não tinha um carro brilhante em 2014. Tudo bem que ele melhorou com o passar da temporada. Mas meio que com a mudança de regra de que você teria que abaixar o bico no ano seguinte, que é uma coisa que todas as equipes tiveram que fazer, a McLaren teria que projetar o carro todo do zero. E a Ferrari não. A Ferrari já tinha um bico já abaixado. Então a situação de uma McLaren ser inferior no ano de 2015 já era pior. Então, era meio esperado que o Alonso descesse degraus naquele ano. Então, assim, não havia portas abertas em equipes maiores e as portas já estavam fechadas na própria equipe. Sobrou uma equipe que era um atrevendo tiro no escuro e acabou errando, e acabou sendo uma aposta errada. O que eu digo sobre o Alonso é isso. Essa dificuldade de trabalhar, os problemas que ele gera dentro da equipe se sobrepõe ao que ele conseguia entregar. De bons resultados, de grandes corridas. Isso é sempre um grande problemão. Então, Fernando Alonso é um gênio do esporte, mas ele é também um cara que teve, para alguns, um caráter de um rato, né? Como falavam do Piquet. Um gênio atrás do volante, mas um caráter de um rato. Ele é quase o Piquet dessa década, né? Porque eu acho que só não é o Piquet, porque o Piquet era mais brilhante no lado técnico. Ele conseguia entender o carro como poucos entenderam na história da Fórmula 1. Então, assim, quando eu digo sobre o retorno do Alonso da Fórmula 1, já deu. Eu acho que ele já entregou muito bem, não precisa provar mais nada a ninguém. Até mesmo essa passagem pela McLaren mostrou quão bom ele é. Essa surra que ele deu no Van Dorn em 2018, que a gente sabe que não era um piloto ruim. Aquela surra que ele deu no Button em 2016, que a gente está falando de um campeão do mundo. O que ele fez com o Raikkonen em 2014 na Ferrari. A gente não precisa, o Alonso não precisa provar que ele é bom. Todo mundo já sabe o brilhantismo dele. Mas ele também todo mundo sabe o quão difícil é de trabalhar com uma pessoa que é muito arrogante e um pouco como podemos dizer, ególatra, né? Tem um ego muito grande. Isso sempre é um problema muito grande numa Fórmula 1, que é tão difícil de melhorar os carros, é tão difícil de conseguir progresso como é atualmente. Por isso eu acho que o Alonso, na minha opinião, não tem mais espaço nessa Fórmula 1 atual e para a Renault não seria um grande negócio, visto que a Renault não está muito bem das pernas como algumas pessoas esperariam do tamanho do investimento que a montadora francesa fez na categoria. Por esse dia é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para mais pessoas que estão curiosas sobre o retorno de Fernando Alonso à Fórmula 1. Possível, né? Tomara que... eu acho que as pessoas têm que entender que o Alonso hoje não está preparado para a Fórmula 1 e que a arrogância dele pagou caro no final. Ele merecia talvez um terceiro título, mas não vai ter, muito mais pelo gênio forte dele. Até o próximo vídeo.